Capítulo 10. O tempo passou e Marco Polo continuava a se encontrar com Falcão. Os laços se estreitaram. Percebendo o desconforto que o amigo sofria, queria retirá-lo das ruas. Falcão resistia. Você precisa sair das ruas. Não me coloque num cubículo. Meu lar é o mundo. Mas não é saudável. Corre riscos, insistia Marco Polo. Ninguém corre risco quando se tem tão pouco. Essa é uma das vantagens de ser um miserável. Mas você dorme mal, come mal, veste-se mal, sua saúde não está bem. Não pago imposto nem aluguel, brincou o velho amigo. A relação com Falcão fez Marco Polo aprender uma das mais difíceis lições da vida. Ser transparente, não ser escravo do que os outros pensam e falam de nós. Falcão era o que era, não tinha necessidade de provar nada a ninguém. Sem tal peso emocional, sua emoção era suave. Eles se viam pelo menos 3 vezes por semana. O mendigo e o jovem ficavam tão íntimos que faziam peripécias juntos. Davam verdadeiros espetáculos nas praças, sem procurar plateia. Para eles, a vida era uma brincadeira no tempo, uma aventura imperdível. Em alguns momentos pareciam 2 palhaços, em outros 2 crianças. Tédio não fazia parte do dicionário deles. As pessoas que assistiam às suas brincadeiras, por viverem numa enfadonha rotina, revisavam suas vidas. Até das coisas simples faziam um show. Quando tomavam sorvete, diziam um para o outro: que sabor, que textura! Quem estava ao lado surpreendia-se, pois apressados não sentiam o sabor do mesmo modo que eles. Ao comer uma fruta, Falcão dizia: que fruta maravilhosa, que cores belas! Como ela surgiu? Quem a plantou? Que sonhos tinham os agricultores quando a cultivaram? Marco Polo tinha gestos semelhantes. Algumas vezes olhavam prolongadamente para as folhas de uma palmeira, observando a sinfonia do vento. Pareciam 2 lunáticos. Os passantes curiosos paravam de andar e também olhavam para cima, tentando ver o que os 2 olhavam, mas não enxergavam nada. Pensavam que estavam vendo algo sobrenatural ou um disco voador. Quando precisava de dinheiro, Falcão convidava o amigo a fazer uma dobradinha com ele. Criavam e teatralizavam um texto na hora. Não precisavam ensaiar, pois viviam a existência como um teatro ao vivo. Falcão bradava uma frase e Marco Polo proclamava outra. Era infalível para ganhar nos trocados. Não tenho morada certa, Falcão dizia. Mas resido dentro de mim, Marco Polo completava. Ninguém pode roubar meu sono. Não dependo dos outros para dormir. Muitos moram em palácios, mas são miseráveis mendigos. De que adianta acumular tesouros, se a alegria não podem comprar? Pessoas de todas as raças paravam e sentavam-se nos bancos para ouvir a dupla poética. Vários colegas de Marco Polo apareciam para vê-los. Aprenderam a apreciar o mendigo pensador. A fama bateu-lhes à porta, mas desprezaram-na. Queriam apenas viver intensamente. Falcão ensinou ao amigo a música de Louis Armstrong, What a Wonderful World. De vez em quando a cantavam em dupla, exaltando a vida e a natureza. Preservavam a melodia, mas modificavam a letra de acordo com o momento. Era como se houvesse uma orquestra sinfônica os acompanhando. Eu vejo o verde das árvores, as rosas vermelhas também, cantava Falcão com seu vozeirão, a primeira frase. Eu as vejo florescerem para a humanidade, cantava a frase seguinte o intrépido Marco Polo. E eu penso comigo, que mundo maravilhoso, cantavam juntos. Eu vejo o azul dos céus e o branco das nuvens, o brilho do dia abençoado, a sagrada noite escura. E eu penso comigo, que mundo maravilhoso. As cores do arco-íris, tão bonitas no céu, e também no rosto das pessoas que passam, cantavam juntos gesticulando para o público. Vejo povos distintos apertando as mãos, dizendo, como vocês vão? Eles realmente dizem, eu te amo. Ao terminarem de cantar, americanos, chineses, árabes, judeus, indianos, brasileiros, europeus se abraçavam na imensa praça. Alguns tinham realmente a coragem de dizer para os outros, eu te amo. 2 lunáticos, um maltrapilho e um jovem, um pensador e um acadêmico, embriagados de alegria, magnetizavam as pessoas. Num desses encontros, um fato inusitado abalou a dupla. Falcão estava cansado, sem muita disposição para dialogar.
Queria apenas contemplar o belo. Andara muito no dia anterior. Sentara-se folgadamente no canto direito do banco da praça, com a cabeça voltada para o espaço. O movimento das pessoas era grande, pois havia uma concentração de lojas e bancos próxima dessa área. Falcão observava as nuvens. Estava fascinado com sua anatomia flutuante. O êxtase foi tão grande que não conseguiu deixar de se expressar. Que belas pinturas! As nuvens são como os andarilhos, vagam por lugares longínquos procurando lugares de descanso. Quando encontram, destilam lágrimas, balbuciou. Marco Polo também as observava atentamente. Entrou no clima. Quando o céu chora, o riso brota na natureza. Inesperadamente, Falcão olhou para o infinito e começou a interrogar o Criador. Ele falava com Deus como se fosse seu amigo. Ei, quem é você que está por trás da cortina das nuvens? Por que você se esconde atrás do véu da existência? Por que silencia sua voz e grita através dos fenômenos da natureza? Por que gosta de se ocultar aos olhos humanos? Sou uma ínfima parte do universo, mas clamo por uma resposta. Deixe-me descobri-lo. Marco Polo ficou espantado com esse diálogo singular. Entretanto, mostrando um ar de intelectual, virou-se orgulhosamente para o amigo e disse: Falcão, Deus não existe. Ele é uma invenção espetacular do cérebro humano para suportar as limitações da vida. Desculpe-me, mas para mim a ciência é o Deus do ser humano. Numa reação surpreendente, Falcão se levantou. Subiu em cima do banco da praça e começou a chamar aos gritos todos os que por ali passavam. Com gestos histriônicos bradava: Venham, aproximem-se, vou mostrar-lhes Deus. Num instante reuniu um grupo. Marco Polo ficou apavorado. Nunca vira Falcão reagir assim. Tentava acalmá-lo sem êxito. Ele continuava gritando: Deus está aqui, acreditem, vocês ficarão perplexos ao vê-lo. Marco Polo achava que Falcão entrara num repentino surto psicótico. Estava tendo uma alucinação. Procurava ansiosamente pegar em seu braço para que ele se sentasse. De repente, Falcão silenciou. Apontou as duas mãos para Marco Polo e disse aos altos brados: Eis Deus aqui, em carne e osso. Marco Polo ficou assustado. Um burburinho reinou entre os ouvintes. Acreditem, este jovem é Deus. Por que lhes afirmo isso? Porque ele acabou de me dizer que Deus não existe, que é um mero fruto do nosso cérebro. Vejam só. Se esse jovem não conheceu os inumeráveis fenômenos dos tempos passados, se ele nunca percorreu os bilhões de galáxias com seus trilhões de segredos, se ele não desvendou como ele mesmo consegue entrar em seu cérebro e construir seus complexos pensamentos, e apesar de todas essas limitações, ele afirma que Deus não existe, a conclusão a que cheguei, meus amigos, é que esse jovem tem de ser Deus, pois só Deus pode ter tal convicção. A multidão ficou boquiaberta. O discurso do indigente era tão inteligente que esfacelou não apenas a soberba de Marco Polo, mas o orgulho das pessoas que o ouviram. O jovem amigo ficou vermelho e pasmo. Falcão desceu do banco e sentou-se. Desembrulhou um sanduíche e começou a degustá-lo. Com a boca cheia, falou para Marco Polo: Sabe que sabor tem este sanduíche? Marco Polo, envergonhado, meneou a cabeça, dizendo que não. Falcão prosseguiu: Se você não tem segurança para falar de algo tão próximo e visível, não fale convictamente sobre algo tão distante e intangível. Não é sensato. O jovem travou sua inteligência. Pela primeira vez não achou qualquer frase para rebater. Apenas disse: Não precisava exagerar. Falcão retrucou: Se você disser que é um ateu, que não crê em Deus, sua atitude é respeitável, pois reflete sua opinião e sua convicção pessoal. Mas dizer que Deus não existe é uma ofensa à inteligência, pois reflete uma afirmação irracional. Não seja como alguns meninos da teoria da evolução. Como assim? Perguntou o intrigado Marco Polo. Alguns filósofos acham que certos teóricos da evolução possuem uma arrogância insana. Não estou criticando as hipóteses da evolução biológica, mas a arrogância científica sem alicerces. Vários desses cientistas negam veementemente a ideia de Deus apenas porque se apoiam em alguns poucos fenômenos da sua teoria. Esquecem-se, assim como você,
de que desconhecem bilhões de outros fenômenos que tecem os segredos insondáveis do teatro da existência. São meninos brincando com a ciência, construindo seu orgulho sobre a areia. Marco Polo abalou-se com a ousadia, com o raciocínio esquemático e a criatividade de Falcão. Os darwinistas eram considerados intelectuais reverenciados. Nunca ouvira ninguém fazer uma crítica tão contundente contra eles, a não ser os religiosos. Falcão tinha trazido a discussão desse delicadíssimo tema não para o campo da religiosidade, mas para o campo dos limites e alcances da própria ciência. Marco Polo tentou organizar seu pensamento e perguntou: mas os evolucionistas são respeitados pela comunidade científica? São respeitados, mas para mim estão aprisionados no cárcere da biologia. Sem romper este cárcere e abraçar o terreno das ideias da filosofia, serão redutores e não expansores do conhecimento. Precisam seguir o caminho de Einstein. Como assim? Einstein disse que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Ele brilhou porque amava a filosofia. Não tinha um cérebro privilegiado como muitos ingênuos cientistas pensavam. Tinha uma imaginação privilegiada. Quando desenvolveu os pressupostos de sua teoria, era um jovem de 27 anos. Tinha menos cultura acadêmica do que muitos universitários da atualidade. Mas por que ele brilhou, enquanto os universitários são opacos? Brilhou porque usou a arte da dúvida, libertou sua criatividade, aprendeu a pensar com imagens. A partir desse comentário, Marco Polo interessou-se pela história de Einstein. Passou a estudá-la. Einstein era ousado. Queria conhecer a mente de Deus, completou. Falcão não era menos ousado. Vivia tentando desvendá-lo à sua maneira. Ele amava Deus, mas não era religioso ou defendia uma religião. Considerava que só um deslumbrante artista, capaz de ultrapassar os limites da nossa imaginação, poderia ser o autor do próprio imaginário humano e de toda a existência. Relatou que ele e o poeta aprenderam a procurar e se relacionar com Deus em suas misérias psíquicas e que este relacionamento foi um dos segredos que os levaram a suportar suas perdas e a oxigenar seu sentido de vida. Assim, sobreviveram ao caos. Para eles, cada ser humano, em especial os cientistas, deveria posicionar-se como eterno aprendiz. E arrematou: a sabedoria de um ser humano não está no quanto ele sabe, mas no quanto ele tem consciência de que não sabe. Você tem essa consciência? Após uma pausa, Marco Polo falou pensativo: creio que não. O que define a nobreza de um ser humano é a sua capacidade de enxergar sua pequenez. Você a enxerga? Estou tentando, disse Marco Polo, aquado pela inteligência do filósofo. Nunca pare de tentar. Em seguida, Falcão fez um momento de silêncio. Ponderou suas atitudes e teve coragem de pedir desculpas a Marco Polo pelo constrangimento que o fizera passar. Desculpe-me. Às vezes acho que algumas das minhas reações são sequelas do meu passado, da minha doença. Por favor, não se desculpe. Eu é que fui estúpido, arrogante. Vendo que o jovem Marco Polo refletia sobre os mistérios da existência, Falcão adicionou: você pode duvidar de que Deus existe, mas Deus não duvida de que você existe. É nisso que creio. Marco Polo ficou inquieto. Esfregou as duas mãos no rosto. Suspirou, colocou a mão no queixo, apoiou o cotovelo sobre a coxa como um pensador e perguntou: o que pensavam os filósofos a respeito de Deus? Lembre-se do que eu lhe disse. Muitos filósofos acreditavam na metafísica. Eles não tinham medo de argumentar e discutir a respeito de Deus. A ciência tem medo de debater sobre ele por receio de pender para uma religião e perder a individualidade. Nós não sabemos quase nada sobre a caixa de segredos da existência. Milhões de livros são uma gota no oceano. Lembre-se, somos uma grande pergunta procurando uma resposta nos poucos anos dessa vida. Mas filósofos como Marx, Nietzsche e Sartre foram ateus. Falcão fitou vagarosamente o amigo e, como se estivesse iluminado, disse:
há dois tipos de Deus. Um Deus que criou os homens e outro que os homens criaram. Para mim, esses filósofos não acreditavam no Deus criado pelos homens. Eles foram contra a religiosidade da sua época, que dilacerava os direitos humanos, mas não são ateus puros. Todavia, não posso falar por eles. O jovem pensou e inquiriu: quem somos? O que somos? Para onde vamos? Frequentemente me faço tais perguntas. Quanto mais as faço, mais me perco. E quanto mais me perco, mais procuro me achar. Em seguida, Falcão emendou: olhe para as pessoas ao nosso redor. O que você vê? Pessoas de ternos, mulheres bem vestidas, jovens exibindo seus tênis, adolescentes arrumando cabelo, enfim, pessoas transitando. A maioria dessas pessoas vive porque respiram, não perguntam mais quem são, o que são, estão entorpecidos pelo sistema. O ser humano atual não ouve o grito da sua maior crise. Cala a sua angústia porque tem medo de se perder num emaranhado de dúvidas sobre seu próprio ser. No começo do século XX, a ciência prometeu ser o Deus do Homo sapiens e responder essas perguntas. Mas ela nos traiu. Por que nos traiu? Primeiro, porque não desvendou quem somos. Continuamos a ser um enigma, uma gota que por um instante aparece e logo se dissipa no palco da existência. Segundo, porque apesar do salto na tecnologia, ela não resolveu os problemas humanos fundamentais. A violência, a fome, a discriminação, a intolerância e as misérias psíquicas não foram debeladas. A ciência é um produto do ser humano e não um Deus do ser humano. Use-a e não seja usado por ela. Ao esquadrinhar sua inteligência, Marco Polo confessou honestamente: o orgulho é um vírus que contagia minha mente. Contagia a todos. Até um psicótico tem ideias de grandeza. Será que é possível destruir o orgulho? Não creio. Nossa maior tarefa é controlá-lo. Para finalizar a complexa aula, voltou-se para a face do jovem amigo e completou: a sabedoria de um ser humano não é definida pelo quanto ele sabe, mas pelo quanto ele tem consciência de que não sabe. Marco Polo incorporou com impacto essa frase. Precisava discerni-la, bem como todo o conhecimento que abordaram. Sua mente tornou-se um caldeirão de ideias. Resolveu que era o momento de partir. Um pouco atordoado, despediu-se de Falcão e saiu. O sol do entardecer reluzia sobre ele e projetava sua sombra sobre o solo. A sombra estava grandiosa. A distorção da imagem o convidou à autoanálise. Sempre quis ser grande, uma estrela onde os astros gravitassem em sua órbita. Percebeu que a busca da fama era uma tolice. Concluiu que precisava reduzir sua sombra social. Precisava aprender a encontrar grandeza na sua pequenez. Capítulo 11. Toda vez que deitava em sua aquecida e confortável cama, Marco Polo pensava em Falcão dormindo ao relento. Ficava perturbado. Às vezes acordava no meio das noites chuvosas incomodado. Tinha receio de que Falcão não estivesse nos albergues municipais. Os andarilhos, por viverem em precárias condições de saúde, morriam cedo. A falta de higiene, de alimentação regular, de proteção contra as intempéries e o alcoolismo ceifavam suas vidas nos primeiros anos de jornada. A sobrevivência de Falcão foi uma exceção. O poeta o ajudara a livrar-se do alcoolismo e a cuidar da sua saúde. Todavia, o poeta morrera e Marco Polo sentiu que de algum modo ocupava uma parte do seu lugar. Cuidar da qualidade de vida de Falcão e ajudá-lo a resgatar seu passado mexia com um jovem estudante, mas tinha medo de retirar o amigo das ruas e estimulá-lo a reencontrar seu filho. O sistema social que o excluíra era cruel em algumas áreas. Talvez Falcão não suportasse esse estresse. O conforto exterior poderia gerar desconforto interior. 6 meses se passaram. A saúde de Falcão andava debilitada. Tinha crises de falta de ar e recusava-se a ir ao ambulatório do hospital-escola. Diante disso, Marco Polo sentiu que era o momento de fazer uma investida para ajudá-lo. Mas como? Falcão poderia conservar suas ideias e seu jeito de ser ao retornar para a sociedade.
Poderia ser um vírus que se alimenta do sistema para combater as chagas do próprio sistema, tal como os grandes jornalistas e outros nobres pensadores, pensava o jovem. Essas ideias povoaram sua mente, diluíram paulatinamente seu medo e deram corpo à sua decisão. Recebera muito de Falcão. Queria retribuir um pouco. Por outro lado, embora não quisesse sair das ruas, Falcão sentiu, pouco a pouco, que precisava construir uma ponte com seu passado. A relação com Marco Polo era diferente da que tinha com o poeta. Marco Polo era um espelho do seu próprio filho. Flashes de Lucas reluziam em seu imaginário enquanto cantavam e faziam poesias. Negar radicalmente seu passado o atormentava. Certa vez, Marco Polo tocou diretamente no problema. Você correu grandes riscos para resgatar sua identidade e reconstruir sua sanidade. E me ensinou a correr riscos para explorar a mente humana e lutar pelos meus sonhos. Que tal correr os riscos de entrar no sistema social e reavaliar o seu passado? Falcão entendeu a mensagem e fez um silêncio glacial. Marco Polo foi cortante e insistiu. Seu filho tem o direito de saber que você está vivo. O risco de ser rejeitado é o preço que você tem que pagar. Essas palavras gelaram a coluna do mestre. Nunca sua segurança ficou tão abalada. Fez um mergulho interior. Eu estou morto para ele. Os mortos não incomodam os vivos. Você disse que Deus se esconde atrás da cortina da existência e grita através dos fenômenos que criou. Mas você não é Deus. Por que então você se esconde atrás da cortina dos seus argumentos? Por que grita através dos fenômenos que imaginou? Que base tem para afirmar que está morto para o seu filho? Quantas vezes ele deve ter olhado para a multidão à sua procura? Marco Polo aprendera com o próprio Falcão que a dúvida é a melhor arma para abrir as janelas da inteligência, e a resposta pronta é a melhor para fechá-la. Suas perguntas provocaram um abalo intenso em seu magnífico professor. Falcão não poderia fugir de si mesmo. Você o ama? Instigou Marco Polo diante do calado Falcão. O amor é imortal. Você pode negá-lo, sufocá-lo, enterrá-lo, mas ele jamais morre. Já lhe disse, meu filho nunca morreu dentro de mim. Ele ainda vive em meus sonhos. Não há como correr riscos para resgatar quem está morto. Mas se ele está vivo, corra riscos por ele. Quando Marco Polo pensou que Falcão cedera, ele ergueu uma enorme muralha. Nossas linguagens, interesses, visão de vida, expectativas são muito diferentes. Será quase impossível reconstruir nossas histórias. Se mesmo convivendo por anos a fio, os membros da maioria das famílias não toleram suas diferenças, não se respeitam, como esperar harmonia entre dois instrumentos que há mais de 2 décadas não tocam juntos? Vencer a inteligência do gênio era quase impossível. Realmente o choque poderia ser insuportável, ponderou Marco Polo. Mas falharemos 100% das vezes que não tentarmos, refletiu. Teve a sensação de que ninguém conseguiria transpor a fortaleza dos pensamentos do filósofo, lapidada pelas crises psíquicas e esculpida pelos corredores da vida. Mas tinha uma última bala em sua arma intelectual, um argumento forte. Construir este argumento ao longo dos meses da relação com Falcão. Lapidara-o pacientemente, como Michelangelo o fez com o mármore bruto em busca da sua obra-prima. Sedimentara-o, assimilou e o escrevera. Era o momento de discorrer sobre ele. O princípio da corresponsabilidade inevitável. Este princípio mesclava alguns fundamentos da psicologia e da filosofia. Falcão, você nunca viveu fora do meu sistema. Quer queira ou não, você faz parte dele. Que absurdo! Não confunda o meu mundo com o seu. No meu, as pessoas são transparentes. No seu, elas se disfarçam atrás dos sorrisos, da estética. No meu, as pessoas têm tempo para investir no que amam. No seu, elas são transformadas em máquinas de trabalhar e consumir. Marco Polo ficou constrangido, mas não se intimidou. Eu concordo que a sociedade organizada está doente em muitos aspectos, mas o princípio da corresponsabilidade inevitável demonstra que é impossível haver 2 sistemas distintos. O que existe são 2 maneiras de ver e atuar no mesmo sistema. As pessoas jamais são completamente separadas umas das outras. Falcão nunca tinha ouvido falar nesse princípio. Pela primeira vez coçou a cabeça, revelando-se confuso diante do discípulo. Estava perturbado com essa ideia.
Se ele se convencesse de que não há dois sistemas, qual seria o argumento para se esconder num casulo? Que princípio é esse? Que pensador o elaborou? Perguntou desconfiado. Eu elaborei. Falcão deu de ombros. Foi contagiado pelo orgulho. Cônscio desse contágio, em seguida se refez. Desculpe-me. Debata-o. Apresente suas ideias. Ao dizer essas palavras, recordou-se de quando tivera uma crise na sala de aula no curso de Direito. Queria ser enfrentado no campo das ideias. Era nesse ponto que Marco Polo desafiara. E o que era pior, no ponto mais delicado da sua história. Marco Polo defendeu a sua tese com veemência. Comentou que o princípio da corresponsabilidade inevitável demonstra que as relações humanas são uma grande teia multifocal. Revela que ninguém é uma ilha física, psíquica e social dentro da humanidade. Todos somos influenciados pelos outros. Todos os nossos atos, quer sejam conscientes ou inconscientes, quer sejam atitudes construtivas ou destrutivas, alteram os acontecimentos e o desenvolvimento da própria humanidade. Qualquer ser humano, intelectual ou iletrado, rico ou pobre, médico ou paciente, ativista ou alienado, é afetado pela sociedade e, por sua vez, interfere nas conquistas e perdas da própria sociedade através de seus comportamentos. Marco Polo queria dizer que todos são corresponsáveis pelo futuro da sociedade e, por consequência, pelo futuro da humanidade e do planeta como um todo. Nossos comportamentos afetam de 3 modos as pessoas. Alteram o tempo delas, alteram a memória delas através do registro desses comportamentos e alteram a qualidade e frequência das suas reações. Alterando o tempo, a memória e as reações das pessoas, modificamos seu futuro, sua história. Falcão começou a sair do estado de indiferença para o de assombro. Aonde esse garoto quer chegar? Pensou. Marco Polo foi mais longe. Discorreu afirmando que os mínimos comportamentos podem interferir em grandes reações na história. O espirro de um norte-americano pode afetar as reações das pessoas no Oriente Médio. Uma atitude de um europeu, por mínima que seja, pode interferir no tempo e nas ações da China. Falcão começava a entender aonde seu amigo queria chegar, mas ainda não estava completamente claro. Observava atentamente cada uma das suas frases. Marco Polo passou da teoria para os exemplos. O padeiro que fez pão no século XV em Paris afetou o tempo e a memória da dona de casa que o comprou, afetando as reações de seus filhos, que, por sua vez, alteraram os comportamentos de seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho e que, numa reação em cadeia, influenciaram toda a sociedade francesa da sua época e de outras gerações. Assim, numa sequência ininterrupta de eventos, o padeiro do século XV influenciou, séculos mais tarde, os pais, os amigos e, consequentemente, a formação da personalidade de Napoleão, que afetou o mundo. Hitler, em 1908, mudou-se para Viena com o objetivo de se tornar pintor. O professor da Academia de Belas Artes, que o rejeitou, afetou seu tempo, sua memória, seu inconsciente. Por sua vez, influenciou sua afetividade, sua compreensão do mundo, suas reações, sua luta pelo partido nazista, sua prisão, seu livro. Todo esse processo interferiu na eclosão da Segunda Guerra Mundial, que afetou a Europa, o Japão, a Rússia, os Estados Unidos, que mudou os rumos da humanidade. Se Hitler fosse aceito na Escola de Belas Artes, talvez tivéssemos um artista plástico, ainda que medíocre, e não um dos maiores psicopatas da história. Não estou dizendo que a psicopatia de Hitler seria resolvida com sua inclusão na Escola de Viena, mas poderia ser abrandada ou talvez não se manifestar. Falcão estava espantado. Os papéis tinham se invertido. Marco Polo falou ainda que um índio numa tribo isolada da Amazônia também afeta a história. Ao abater um pássaro, este deixará de produzir ovos, de chocá-los e de ter descendentes, afetando o consumo de sementes, os predadores e toda a cadeia alimentar, o ecossistema, a biosfera terrestre. Além disso, a ausência de descendentes do pássaro abatido afetará o processo de observação dos biólogos, interferindo em suas reações, suas pesquisas, seus livros, sua universidade e sua sociedade.
Uma pessoa que se suicida não deixou de atuar no mundo social, afirmou Marco Polo. O ato do suicídio alterou o tempo dos amigos e parentes, e principalmente despedaçou a emoção e a memória deles, gerando vácuo existencial, lembranças e pensamentos perturbadores que afetarão suas histórias e o futuro da sociedade. Ninguém desaparece quando morre. Viver com dignidade e morrer com dignidade deveriam ser tesouros cobiçados ansiosamente. Portanto, o princípio da corresponsabilidade inevitável demonstra que nunca podemos ser uma ilha na humanidade. Jamais deveria haver a ilha dos norte-americanos, dos árabes, dos judeus, dos europeus. A humanidade é uma família vivendo numa complexa teia. Somos uma única espécie. Deveríamos amá-la e cuidar dela mutuamente. Caso contrário, não sobreviveremos. Para o jovem pensador, somos todos responsáveis, inevitavelmente, em maior ou menor proporção, pela prevenção do terrorismo, da violência social, da fome mundial. Falcão concordou com a engenhosidade do raciocínio de Marco Polo. Embora fosse um especialista na arte de pensar, não percebeu que estava caindo na rede do seu discípulo. Em seguida, o jovem comentou com seu mestre que as reações dos outros podem afetar-nos fraca ou intensamente. Assistir a um filme, conversar com um amigo, elogiar alguém, pode mudar pouco ou muito o curso de nossas vidas. Lembrou-se de um amigo humilhado pela professora porque não conseguia ler direito um parágrafo. Ela pediu que ele repetisse várias vezes a leitura do texto sob o deboche dos colegas. O registro dessa experiência tinha bloqueado a inteligência do aluno, gerando gagueira, insegurança, afetando drasticamente seu futuro como pai e como profissional. Nunca mais conseguiu falar em público. Após fazer a abordagem geral e dar esse exemplo, Marco Polo calibrou a arma da sua inteligência e desferiu um golpe fatal em Falcão. Preparou, ainda que sem grandes pretensões, uma base para que ele questionasse seu comportamento nas 2 últimas décadas e mudasse para sempre o curso da sua história. Foram 20 minutos que mudaram uma vida. Cortou a resistência do amigo com uma lâmpada de bisturi. Você é o mestre e eu o pequeno aprendiz. Mas, por favor, diante dessa explanação, responda-me. É possível haver sistemas socialmente isolados? Falcão deu um sorriso entrecortado e admitiu honestamente. Não. Há sistemas que pouco se comunicam, mas não são isolados. Subir no banco de uma praça, declamar uma poesia ou pedir dinheiro para comprar um pão são reações que interferem na dinâmica dos comportamentos das pessoas que o ouviram, interferindo, por sua vez, nos seus colegas de trabalho, na sua empresa, na sociedade, no comércio internacional. Por isso, fechar-se em seu mundo pode ser um ato egoísta. Você concorda ou discorda? Sob essa ótica, o isolamento pode ser um ato egoísta, disse Falcão transpirando. Você se fechou dentro de si mesmo porque a sociedade o excluiu e discriminou. Mas você se superou, tornou-se um sábio. Essa mesma sociedade que o feriu precisa das suas ideias, da sua coragem para se transformar. Até porque o seu sistema nunca foi separado do meu. O mundo desabou sobre Falcão. Ficou boquiaberto, pasmo, reflexivo. Como ele nunca havia pensado nisso? Marco Polo tinha razão. Interferimos na memória e no tempo dos outros o tempo todo. A memória e o tempo nos unem numa inevitável rede, pensou. Suas ideias são amargas como fel, mas não posso fugir delas. Eu influencio seu mundo e sou influenciado por ele. E para completar, o jovem fitou o gênio e deu-lhe o último golpe. Responda-me mais uma pergunta, pensador. Por que não é possível se alienar ou se isolar socialmente de maneira pura, completa, absoluta? Com a voz embargada e sabendo de antemão aonde Marco Polo chegaria, o filósofo disse com sinceridade: porque a ausência de uma reação já é uma ação em si, é a ação da não-reação. A não-reação contribui para a ação dos outros. Assim como uma pessoa que se suicida continua interferindo na história dos seus íntimos, um pai que se torna um andarilho continua interferindo em seu próprio filho, falou Falcão com lágrimas nos olhos. Muito bem, mestre.
Sei que é doloroso tocar nesse assunto, mas sua ausência desencadeou uma sequência de eventos que influenciaram a personalidade de Lucas. Toda vez que ele o procurou e não o encontrou, ou teve que explicar para alguém a sua ausência, você alterou intensamente suas emoções, pensamentos, autoestima. Portanto, nunca deixou de ser corresponsável por ele. Falcão levantou-se do banco. Começou a andar em círculo. Jamais algumas palavras geraram tantas consequências em seu intelecto. Concluiu que até mesmo fazer discursos nas praças e levar as pessoas a viajarem para dentro de si mesmas eram fatos que influenciavam a sociedade e atingiam indiretamente seu filho. A questão não era se sua ausência fora melhor ou pior para Lucas. A questão é que nunca conseguira se isolar dele. O pensador foi vencido no único lugar que poderia mudar as rotas da sua vida, no campo das ideias. Temeroso, disse sinceramente: não conseguimos fugir dos outros porque não conseguimos fugir de nós mesmos. Correrei riscos para reencontrar meu filho. Resolveu romper seu casulo. Havia uma grande tarifa a pagar para reconstruir sua história. Os problemas que enfrentaria seriam enormes. Teria de se deparar com predadores dentro e fora de si. Poderia ser rejeitado por ter sido mendigo. Teria de enfrentar o ex-sogro, a ex-esposa, os ex-colegas de trabalho. E o que era pior, Lucas poderia culpá-lo, ser indiferente a ele, ter vergonha do pai. Poderia também não estar vivo. O preço era incalculável, os riscos inimagináveis. Tenho medo, reagiu. Marco Polo nunca ouvira Falcão dizer tais palavras. Sempre o considerara imbatível. Medo. Você sempre foi destemido. Tenho medo de mim mesmo, medo de me enfrentar, medo de caminhar por estradas que há muito não piso e em que pensei nunca mais pisar. Pelo fato de estar aprendendo a arte de produzir frases de efeito com o próprio Falcão, Marco Polo novamente o surpreendeu. O medo pode ser um excelente mestre, tira reis do seu trono e ensina-os a ser o que sempre foram, apenas frágeis seres humanos. Falcão deu uma risada entrecortada no meio da sua dor. Procurando consolar-se, olhou outra vez para sua plateia invisível e disse: todos nós temos uma criança para encontrar, uns dentro, outros fora de si. Precisa achar a de fora sem perder a de dentro. Em seguida, pediu para ficar mais um dia nas ruas. Teria de se despedir, pelo menos temporariamente, de seu estilo de vida e da ampla casa onde vivia há anos. Queria abraçar mais árvores, conversar com mais flores, brincar com as borboletas, observar as estrelas enquanto fechava seus olhos para mais uma noite de sono. Marco Polo combinou que no dia seguinte, sábado, pegaria pela manhã. Seus amigos de escola, que dividiam a mesma habitação, viajariam para suas cidades. A casa estaria vazia. Falcão passaria o final de semana com ele. Planejariam juntos a longa viagem para sua cidade. Falcão fez uma longa despedida. Abraçou uma dúzia de árvores, sentiu a brisa, o som sereno do vento, ajoelhou-se nos jardins, beijou as rosas, dialogou com Deus. Terminou com essas palavras: Deus, você foi meu amigo na loucura, na miséria e nas noites sem abrigo. Tenho medo que não seja na fartura e nas noites confortáveis. É tão fácil esquecê-lo. Caminhe em meus passos. Ao deitar-se, as estrelas não induziam seu sono como sempre fizeram. O velho cobertor não o aqueceu como antes. O banco da praça pressionava suas costelas desconfortavelmente. Teve pesadelos. Viu-se alvo de risadas e desprezo. Sua mente se tornou um turbilhão de imagens ameaçadoras. No outro dia, Marco Polo o levou para casa. Falcão tomou um belo banho, aparou sua barba, cortou apenas parte do seu longo cabelo. Marco Polo emprestou-lhe algumas roupas, mas como era 10 centímetros mais baixo do que o amigo, a calça e a camisa ficaram engraçadas. O velho aparentava entre 70 e 80 anos. Remoçou. Retornou aos 55 anos, sua real idade. Marco Polo riu da aparência do amigo. Falcão parecia um garotão desarrumado com as roupas curtas. Zombando de Marco Polo, afirmou: ainda estou bonitão, e fez uma pose desajeitada. Bonito o suficiente para não me espantar. O jovem amigo juntou algumas economias e ambos saíram em busca de roupas decentes. Para Falcão, qualquer roupa estava bem. Entraram em uma loja e Marco Polo escolheu uma camisa de manga comprida verde folha e uma calça vermelha. Falcão vestiu-as e achou-as belíssimas.
lembravam as rosas vermelhas com talos verdes dos jardins. Felizmente, as vendedoras intervieram. Compraram 2 camisas brancas e uma calça bege. Ao sair da loja, Falcão sentia-se fantasiado, artificial. Andava ereto, sério e sem espontaneidade. Há anos não se preocupava com os olhares das pessoas. Sentia-se observado. Não era um sentimento decorrente da antiga paranoia, mas de ter de representar o que não sentia, de sorrir quando estava infeliz. Marco Polo viu o rosto do amigo entristecer pouco a pouco. Nada o animava. Ligou à TV num programa de notícias para que ele se distraísse um pouco, mas piorou as coisas. Desde que saiu pelo mundo, Falcão nunca mais assistira à TV, apenas de relance. Viu um repórter denunciando a fome na Etiópia, mostrando imagens de crianças magérrimas, em pele e osso, sem expressão facial, em profundo estado de melancolia. Quase não tinham força muscular para se movimentar. Deviam estar brincando, mas estavam morrendo. Falcão curvou-se, colocou a cabeça à frente do corpo e arregalou os olhos. O repórter disse que ele, de acordo com a FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentos, a cada 5 segundos morre uma criança de fome. Falcão, estarrecido, meneou a cabeça e gritou: "Não é possível! Estão deixando as crianças morrerem!" Em seguida viu outra imagem fantasmagórica. Um pai correndo e gritando desesperadamente com um filho sangrando no colo. Ele fora vítima de um ataque terrorista. As imagens que saltavam da tela pareciam mais loucas do que as alucinações que o perturbavam na sua fase psicótica mais drástica. E aquilo era real. Falcão começou a passar mal. Teve palpitações e suor excessivo. Em seguida observou a expressão facial do repórter que transmitia as notícias. Para seu espanto, o rosto não traduzia o drama da notícia. Revelava apenas um ar de consternação. Posteriormente, o mesmo repórter mudou rapidamente o semblante, abriu um sorriso e falou de um milionário excêntrico que aparecia na tela acariciando seus cavalos em suntuosas cocheiras. Esta notícia penetrou como um terremoto no intelecto de Falcão. Estava incrédulo. Percebeu que o processo de transmissão das informações destruía a afetividade dos espectadores. Fitou o jovem amigo e comentou incisivamente: "Vocês não sentem asco por essa sociedade?" "Esses acontecimentos são péssimos", confirmou Marco Polo. "Péssimos? São horríveis. Vocês estão adaptados ao lixo social. Não se perturbam mais com eles." "Não, nós detestamos essas imagens." "Seus olhos as detestam, mas suas emoções não reagem." Marco Polo ficou abalado. Sentiu que Falcão estava coberto de razão. Embora perambulasse pelas ruas e presenciasse determinados tipos de sofrimentos, não tinha contato com algumas das mais repugnantes misérias cometidas pelo sistema. Sua sensibilidade não estava doente nem era exagerada, mas anestesiada, analisou. Neste momento teve um insight. Num lance rápido de lucidez, analisou a psicoadaptação dentro da sala de anatomia. As primeiras imagens dos cadáveres, bem como o cheiro de formol, tinham causado fortes reações nos alunos, mas pouco a pouco essas reações se diluíram no inconsciente. O cheiro de formol tornara-se suportável. Alguns estudantes que choraram de tensão no primeiro dia brincavam com os cadáveres, movimentando seus membros como se eles estivessem vivos. Marco Polo fez um paralelo entre a sala de anatomia e o ambiente social. O impacto causado pelas imagens grotescas noticiadas pela TV perdia o efeito à medida que os espectadores assistiam a elas diariamente. Percebeu que a sensibilidade estava morrendo na humanidade. Tornara-se um espetáculo de terror. Por isso, humildemente expressou: "Estamos doentes." Ainda completamente indignado, Falcão usou o próprio discurso de Marco Polo do princípio da corresponsabilidade para questionar. "Os líderes da sociedade são adultos?" "Obviamente são adultos." "Então me responda, os governantes dos países ricos e os empresários que dominam o mundo são corresponsáveis por essas misérias?" "Sim." "Eles têm insônia ou não por tais sofrimentos?" Acuado, o rapaz não soube responder. Então Falcão respondeu por ele: "Se eles dormem e sentem-se tranquilos, são crianças. Só uma criança não tem consciência das misérias dos outros e não é responsável por elas. Só uma criança come fartamente e dorme serenamente enquanto há outras crianças morrendo de fome."
Falcão e o poeta frequentemente divertiam as crianças nas praças e habilmente as ensinavam a pensar com suas ideias e gestos.